Deixa eu compartilhar com vocês uma mensagem nessa manhã. Vai ser uma mensagem bem curta, prometo. Essa semana eu fiquei pensando numa história que a pastora Rebeca me contou, compartilhou comigo. E veio ao meu coração uma expressão chamada uma chance, uma oportunidade. Uma chance, uma oportunidade. E eu quero que Deus fale ao seu coração nessa manhã sobre isso. Quero começar com um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. É um versículo muito importante para mim. Eu compartilho muito ele com vocês. Eu gosto demais dele. Porque ele tem um ensinamento tão profundo aqui dentro, que vai falar assim, olha, portanto visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos, segura, agarra, não abra mão, com toda firmeza a fé que você professa. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça. Dessa forma, sabendo que nós temos Jesus Cristo, que nós temos um sumo sacerdote, que nós temos acesso à sala do trono, dessa forma, entre nessa sala com toda confiança, entre na presença do Rei, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. No momento da necessidade, no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento em que você precisa de algo, o que tem que vir à sua mente, ao seu coração, eu posso entrar na presença do trono de Deus. Não é um momento para desespero, não é um momento para falar mal, para reclamar, para murmurar, para ficar conversando com um amigo, não, é um momento para você parar tudo e falar assim, peraí, Jesus me deu livre acesso à sala do trono de Deus, com ousadia eu posso entrar e encontrar para mim o quê? Resposta. Vocês entendem isso, irmãos? Amém? O livro de Hebreus também mais para frente, vai falar assim, no capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Mais uma vez, é uma certeza absoluta que você tem 100%, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo nossos corpos lavados com água pura. Nós temos então um caminho que nos foi garantido, aberto e liberado à sala do trono de Deus. Esse é um ponto principal. Todos nós aqui podemos entrar na presença do Santo, na presença do Rei, na presença de Deus, com ousadia, a palavra do Senhor fala, com confiança. Olha que coisa que foi aberta, olha que coisa maravilhosa. E por que eu começo desse jeito? Deixa eu contar uma história, não foi nem a história que a Rebeca me contou não, uma outra história. Diz que um tempo atrás, um jogador de golfe, um profissional de golfe, chamado Arnold Palmer, ele fez uma série de partidas de demonstração na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que tem reis muito ricos, que cuidam do petróleo, e ele chamou alguns jogadores de golfe, dentre eles tinha esse cara, para fazer uma partida de demonstração, para o povo poder conhecer, para se divertir. Quando ele concluiu a sua tarefa, a sua série, o rei ficou tão impressionado com a qualidade da perícia de Palmer, que falou assim, eu preciso dar para esse homem um presente. O rei falou, eu quero presentear você. E Palmer já era multimilionário, pelos seus próprios esforços, um jogador de elite, bem sucedido. E ele opôs a objeção, falou assim, olha, não, na realidade não foi necessário, não é necessário o senhor me presentear. Foi um prazer estar aqui no seu país, conhecendo o teu povo, jogando com vocês. Como tantas e tantas vezes nós agimos assim, nós somos educados em recusar, eu falo isso sempre. De vez em quando eu ofereço para alguém, você aceita uma água, um café, um chiclete, e eu sou meio assim também, eu tento me mudar, eu falo assim, não, obrigado. Mesmo que dentro de você está assim, nossa, é o que eu mais quero, né? A gente é educado em recusar. E ele nesse momento olhou para o rei e falou assim, não precisa, fica tranquilo. O rei ficou com um semblante diferente, ele ficou o quê? Ficou desapontado. Porque ele não pôde dar ao jogador de golfe um presente, por quê? Porque isso para ele é importante em tantas culturas, como a gente vê na história do rei Salomão e da rainha de Sabá. Diz que a rainha de Sabá falou assim, eu preciso conhecer esse rei. E ela monta uma carroça, várias carroças cheias de presente para levar para ele. Quando chega lá, apresentei o rei Salomão, fica admirado com a sua sabedoria. E o rei Salomão ensina para ela e para a gente sobre generosidade.
Fala assim, nossa, tudo o que ela deu para ele, ele deu para ela muito mais. Ele presenteou ela mais do que ela havia presenteado ele. E o rei, com esse coração de nobreza, de generosidade, falou assim, olha, eu quero te presentear. Aí Palmer entendeu a maneira como o rei ficou e falou assim, não, tudo bem, que tal o senhor me presentear, vossa excelência me presentear com um taco de golfe, um golf club. Aí o rei falou assim, claro, pode ser, fica tranquilo. O rei ficou satisfeito. No dia seguinte, o rei envia um mensageiro ao hotel de Palmer, ele bate na porta, abre e entrega para ele um papel que dava a ele a posse de um clube de golfe. Olha que história, com 36 buracos, com árvores, com lagos, com edifícios. Porque no inglês, golf club pode ser tanto taco quanto um clube. E o rei, e é esse o moral da história, o rei nos ensina algo. Na presença do rei, não faça o quê? Pedidos pequenos. E eu comecei a pensar nisso, falei assim, nossa, não peço presentes pequenos na presença do rei? Isso me levou a pensar, porque a Rebeca me mostrou na semana passada um vídeo do presidente Bolsonaro, que não sei por que cargas d'água apareceu aqui em Goianápolis, pertinho da gente. E foi na casa de uma mulher que parece que é parente da Martinha, da nossa Marta aqui, da igreja. E ela mandou para a Rebeca compartilhando o vídeo. E ela me falou, nossa, que história, né? Eu fiquei pensando, imagina, irmão, se o presidente, qualquer presidente que seja, um chefe de estado, chega e entra na tua casa, e a gente ficou discutindo o que a gente faria. Porque a gente pensou, será que essa mulher aproveitou essa oportunidade? Será que essa mulher, ela pediu para o presidente alguma coisa, ela ficou tão impactada, tipo assim, nossa, o presidente está aqui, deixa eu tentar atender ele bem, deixa eu servir ele bem. Aí Bolsonaro perguntou, nossa, pegou uma garrafa de café, tem café aqui? Ela falou assim, tem café, pode tomar. E eu fiquei pensando que às vezes a gente fica paralisado diante de algumas oportunidades que Deus abre para a gente. A gente ora a Deus pedindo por oportunidades, quando elas aparecem, a gente fica com medo. Quantas vezes já conversei com irmãos me disseram, nossa, está aparecendo essa oportunidade para mim, mas eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se eu tenho capacidade. Esquece, porque quem capacita você é o Senhor Jesus Cristo. Nós nunca estaremos prontos por nós mesmos. É absurdo você pensar isso. É o que o povo cai no erro de fazer durante a vida. Não, só vou casar quando eu tiver tudo resolvido. Não, quando eu tiver com um apartamento comprado, quitado, eu falei, meu irmão, que mundo você vive? Não, eu só vou fazer isso quando eu tiver tudo acertado na vida. Quando que a gente vai ter todas as respostas respondidas? Não existe, queridos. Agora, existe aqui o fato de termos uma chance e uma oportunidade. E a gente olhou para aquela história e falou assim, o que será que essa mulher fez com o presidente dentro da sua casa? Ficou somente admirando ele? Meu Deus do céu, o Bolsonaro está aqui, presidente da República. O que está acontecendo? Ou ela pegou essa oportunidade e falou assim, eu não vou ficar paralisado aqui. Eu vou pedir para o presidente uma casa. Porque ele tem poder, não sei nem se ele vai me dar, não, mas pelo amor de Deus, presidente, eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego, estou desempregado, meu marido está desempregado, eu preciso de um micro-ondas. Que seja. Agora, querido, será que a gente tem olhado para as oportunidades que Deus está abrindo para a gente e estamos reagindo da maneira certa, ou nós estamos perdendo as oportunidades que Deus está nos dando? Por bobeira nossa, por timidez nossa, por recusar educadamente alguma coisa. A gente não sabe o que o convite para um café vai abrir para a gente, mas se a gente recusa, nós nunca saberemos. Vocês estão entendendo? Acontece com vocês essas coisas? Então eu fiquei pensando, será que ela ficou paralisada? Será que ela ficou preocupada em servi-lo da melhor maneira possível e isso foi o suficiente para contar uma história depois para os netos? Nossa, o presidente da República uma vez veio à minha casa. Mas eu falei assim, não, Senhor, a nossa reação diante de oportunidades tem que ser diferente. E Deus me trouxe uma outra história, hoje é um dia de história. Lá em Marcos 10, 46, 52, vai contar para a gente a história do cego Bartimeu. Porque o cego Bartimeu vai nos ensinar o que a gente faz quando a oportunidade bate na nossa porta, principalmente quando é o rei que está passando. E essa história vai falar para a gente assim, que um dia Jesus estava andando por uma estrada da Galileia, quando um cego chamado Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo olhou para aquele cego e falou, o que esse homem está gritando, o que ele está fazendo? E os discípulos de Jesus tentaram calar ele, fica quieto, cara, não atrapalha Jesus.
O rei está passando, deixa o rei, deixa o presidente passar, deixa a oportunidade da sua vida passar e se contente com isso. O cego olhou para ele e falou: meu irmão, você quer saber de uma coisa? Jesus, gritou mais alto, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, olha para a minha situação, eu estou aqui. Bartimeu não deixou com que ninguém à sua volta tirasse dele a oportunidade que Deus estava trazendo. Bartimeu vai nos ensinar isso aqui. O povo tentou silenciar ele, falou assim: não, ninguém vai me silenciar não, porque eu sei que a minha oportunidade chegou. Essa é a minha chance. E Jesus para tudo. Jesus estava caminhando, Jesus tinha coisas a fazer. Esse cego grita, Jesus para e Jesus olha. Porque, irmãos, como o texto nos ensina, com confiança a gente entra na presença de Deus para receber dele o quê? Socorro, ajuda, quando a gente mais precisa. Toda vez que você entrar na presença de Deus, Ele vai te ver e Ele vai te ouvir. Jesus para, Jesus olha para o cego. Imagine Jesus analisando toda a situação que estava acontecendo. E Ele diz para o cego: o que você quer? Você imagina, irmãos, Deus chegando para você: o que você quer? A gente se sente como aquele menino com a lâmpada mágica do gênio, né? Você tem 3 pedidos, o que você quer? Eu quero mais 3. Jesus olhando para o cego, falou: o que você quer? E sem hesitar, sem nada no coração, sem dúvida alguma, sem educadamente: não, Jesus, eu só queria te ver, tá bom demais te ver. O cego falou assim: quer saber de uma coisa? Jesus, eu quero ver. Eu quero voltar a enxergar, eu não aguento mais essa situação na minha vida, não aguento mais a minha vida. Eu tenho ouvido falar que o Senhor está operando milagres, está curando pessoas, o Senhor é possível mudar a vida em situações. Eu não aguento mais a minha vida, Jesus. O que eu quero mudar de vida. Vocês entendem que Deus deseja isso para nós, queridos? Jesus deseja isso para nós, e como eu disse, não é amanhã, é hoje, é agora, é nesse momento da sua vida. Jesus olha para você e pergunta: meu filho, minha filha, o que você quer? Será que o seu coração está com vergonha de pedir coisas para Deus? Será que o seu coração tem sido, sei lá, a gente tem essas coisas: não, Deus já faz demais, eu já tenho demais na minha vida, eu tenho até vergonha de pedir. Para com isso. Ele se chama de Pai por um motivo. Ele quer abençoar a sua vida. O cego fala: eu quero ver. E Jesus diz: meu filho, a tua fé te salvou. Naquele momento, imediatamente, a visão dele foi restaurada. E Marcos conta que ele tira a sua capa. E isso aqui é importante nessa história, porque para um cego, naquela época, a capa representava tudo que ele tinha. As pessoas naquela cultura judaica consideravam que a cegueira era um pecado. Eles expulsavam as pessoas de casa. Eles moravam na rua, a única coisa que eles tinham era uma capa, que eles se protegiam contra tudo, contra coisas que o povo jogava neles, contra tempestades de areia, contra o frio, contra o sol. Ele joga aquilo que representava o seu passado. Por quê? Porque ele não aguentava mais o seu passado. O rei passou, ele falou: eu tenho uma oportunidade, rei, eu quero, rei, o que você quer? Eu quero ver. Ele larga a capa e ele muda de vida e passa a seguir aquele que ele ouvia falar, mas agora de fato os seus olhos viram. A fé é diferente, irmãos. A fé, ela traz mudança. A fé, ela traz transformação. A única proteção que ele tinha, ele larga, porque ele fala: não preciso mais disso. Jesus me fez novo, eu tenho uma nova vida. Isso começa a me ensinar, na presença do rei, não deixe de pedir. Isso me lembra demais da história de Jabes, que eu já compartilhei com vocês também. Jabes, em um momento, ele olha para a sua vida e fala assim: eu não nasci somente para isso, isso aqui não pode ser minha vida. E ele para tudo, ele ora a Deus uma oração, ele fala: Senhor, tomara que o Senhor me abençoa, Senhor. Alarga as minhas fronteiras, alarga as minhas tendas, alarga o que eu tenho, as minhas posses, a minha vida, me encha de oportunidades. Que a tua mão esteja estendida sobre mim, me afasta do mal, de modo que não me venha nenhuma aflição. E o texto diz que Deus concedeu a ele o que ele havia pedido. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? A pedir. Pedir, dar-se-vos-á, buscai e achareis. A palavra do Senhor nos ensina a pedir na presença do Rei. O caminho foi aberto por Jesus Cristo. Na presença do Rei, não deixe de pedir. É pedir com fé, irmãos. Eu sei, Senhor, o Senhor é Rei. O Senhor tem tudo nas suas mãos. Ninguém mais do que o Senhor para mudar essa minha situação. É uma oportunidade, irmãos. Esse é o convite do texto de Hebreus para a gente entrar com ousadia na sala do trono de Deus.
E para a gente terminar as nossas histórias nessa manhã, quero compartilhar com vocês o livro de Esther. Porque Esther foi uma mulher que viveu na pele o que é estar na presença de um rei e fazer o pedido que ela precisava fazer. Esther vai nos ensinar sobre ousadia, o que é ser ousado. Esther vai nos ensinar o que é ter confiança no coração, independentemente do que. Esther vai nos ensinar que na presença do rei não faça pedidos pequenos. Essa história é maravilhosa. Ela fala para a gente que o povo judeu estava disperso. Logo após o Império da Babilônia ter sido conquistado pelo Império Persa, eles ganham mais liberdade no Império Persa, mas ainda assim vivem no meio do território que não era o país deles. No início da narrativa, Esther morava com seu primo Mardoqueu. Mardoqueu ocupava uma posição de administração de destaque dentro do palácio do rei persa em Suzã. Quando a rainha Vaste, que era a rainha do rei, foi deposta, a história do livro conta pra gente que os funcionários do rei foram designados para encontrar uma nova rainha para o rei. O rei queria uma nova rainha. E eles saíram procurando por todo o reino as virgens mais bonitas, de qualquer povo, qualquer raça, porque o império era tanta gente diferente, uma miscelânea de pessoas. E conforme a tradição judaica, dizia, olha, não case com um povo que não seja do nosso povo, porque eles não adoram o nosso Deus. E Mardoqueu queria proteger Esther, falou assim, não, Esther é muito bonita, ela não pode participar disso. Tenta escondê-la, mas os oficiais do rei acham Esther, levam ela para o palácio, e ela é escolhida e torna-se a esposa do rei Assuero. Quando o ministro Amã decide exterminar os judeus do reino, em determinado momento ele fala assim, olha, não queremos mais esses judeus aqui. Ele monta um plano, algo terrível para matá-los. Esther está numa posição privilegiada para pedir que o rei anule o pedido desse decreto, que o ministro Amã tinha feito. Olha a maneira como Deus ele vai nos preparando uma vida inteira para uma oportunidade, ou para oportunidades que Ele vai colocando no nosso caminho. E a gente muitas vezes não entende, a gente acha, cai no erro de não, Deus não está fazendo nada na minha vida. Muito pelo contrário, Deus está preparando e conduzindo você sempre para aquilo de melhor que Ele tem para a sua vida. O tempo inteiro. Foi assim com Esther. Os judeus aqui precisavam de uma chance para viver, para continuar existindo como povo. E Esther, ao tornar-se rainha, ela ganha uma oportunidade. Interessante, nesse livro de Esther, é que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez sequer. É o único livro da Bíblia em que não aparece nem uma vez escrito o nome de Deus. Nenhuma vez. Mas a gente vê a mão de Deus conduzindo todas as circunstâncias. Como eu falei que Ele conduz a nossa vida. E aí a gente chega na Esther. Por quê? Porque a questão que a gente tem que ter na vida é estarmos sempre atentos àquilo que Deus está trazendo. Ao longo do caminho, querido, a gente cansa, a gente fatiga, a gente muitas vezes para o que é errado. Mas eu olho para Esther e falo assim, Senhor, eu não posso parar. Eu não posso parar de orar ao Senhor por oportunidades. Eu não posso parar de orar ao Senhor por novidades. Eu não posso parar de orar ao Senhor por uma chance. Eu preciso orar como Jabes orou. Senhor, me abençoe muito, Pai. Porque uma coisa que eu quero ser aqui na terra é abençoado. E não é vergonhoso pedir isso não, irmãos. Às vezes a gente acha tipo assim, não, eu vou começar minha oração. Não, mas eu não posso ficar orando por mim. Eu vou orar pelas pessoas, vou orar pelos meus familiares. Esquece disso, com Deus é igual viajar de avião. Não que eles falam assim, olha, se esse avião passar por, perder a pressão, o que acontece? Vai cair máscara de oxigênio. O que você faz com a máscara de oxigênio? Você põe nos outros primeiro? Sim ou não? Não, eles ensinam. Por quê? Porque você tem que estar bem. Querido, Deus te deu uma vida para você viver. Não esquece disso. Mesmo que nosso chamado é para abençoar as pessoas, Deus quer que você seja abençoado também. Não perca isso de vista. Então preciso orar por oportunidades. Deus dá a Esther uma oportunidade. E ela foi se preparando até estar na presença do rei. O que ela fez? Ela usou sua influência como rainha para impedir que o povo fosse exterminado. Ela descobriu que havia um decreto emitido para que todos os judeus fossem mortos. E esse plano perverso desse ministro Amã era uma afronta, como muitas vezes as pessoas fazem com a gente. Os inimigos tentam o nosso mal, mas a gente sabe que o nosso Deus sempre transforma o mal em bênção para o povo dele. Olha o que o texto diz para a gente, Esther 3, de 13 a 15.
As cartas desse ministro foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. Olha que coisa terrível, irmãos. O inimigo preparou uma situação para prender a sua vida. Sai para lá, meu irmão. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Quando a gente entende em Deus as nossas oportunidades, nada pode tirar ela de nós, queridos. Não recuse educadamente. Fala: Senhor, se essa for a oportunidade que eu tenho para a minha vida, abra essa porta e não feche. Entre na porta com ousadia, querido. Entre na porta com ousadia, seja ousado na presença de Deus. Olha que situação isso aqui. Fala que uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em todo canto do país, do império, para todo lado. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidade estava confusa. O povo ficou confuso com uma ordem totalmente estranha como essa. O povo ficou confuso com uma ordem como a gente estava há pouco tempo atrás, de fechar as igrejas. Eu não posso cultuar meu Deus. É mais ou menos como isso, irmãos. Em Esther 4 fala que Mardoqueu, quando soube do que tinha acontecido, o tio de Esther, ele rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Esse homem não soube o que fazer diante de tal acontecimento. O texto fala que ele foi, sentou e começou a chorar. Como é que essa situação vai mudar na minha vida se eu ficar somente chorando por ela? Se eu ficar somente no meu canto chorando, nada muda, irmãos. Foi o que eu falei, a gente não pode ter um espírito de tadinho, de coitado, e ficar imaginando que se eu me fizer de coitadinho, Deus vai lembrar de mim, as pessoas vão lembrar de mim. Não, Senhor, eu não vou me fazer de coitado, eu vou entrar na presença do Senhor, na sala do trono de Deus, com ousadia, falar: Senhor, eu não quero, não aceito mais essa situação na minha vida, muda minha história e me dá uma chance, me dá uma oportunidade, Senhor, abra um novo caminho para mim. Jabes falou: alarga as minhas fronteiras. Jabes olhou e falou assim: Senhor, eu nasci para mais do que isso aqui. Tem mais coisa para eu viver. Tem mais para mim. E foi dessa forma que Esther foi fazendo. O seu tio sentou e rasgou as vestes, chorou. Esther não sabia o que estava acontecendo com ele, até que ficou sabendo o que estava acontecendo. E Mordecai, seu primo mais velho, ajuda Esther a preparar um plano. Fala: olha, tá aqui o que a gente vai fazer. Você vai preparar um banquete. Você vai receber o rei. Você vai estar linda. Você vai dar para ele o melhor banquete que ele já teve na vida. Você vai preparar para ele uma oportunidade. Você vai preparar para o presidente uma garrafa de café. Vai ser o melhor café da história. Mas não será somente sobre um banquete e sobre um café. Será sobre uma oportunidade. Uma chance diante do rei para pedir o que seu coração deseja. Uma chance, uma oportunidade. E Esther começa a se preparar. Porque primeiramente naquela época você não podia entrar na presença do rei sem ser convidado. Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convidado era morto. É tão diferente isso, irmãos, do que Jesus fez por a gente. Porque antigamente, quando tinha o tabernáculo, somente o sumo sacerdote entrava na sala do trono, onde era a presença de Deus, a arca da aliança, uma vez no ano. E ele tinha que entrar perfeito, porque senão morria. Ele amarrava uma corda, colocava um sino na corda. Ele tinha que pedir perdão pelos seus pecados, pelo pecado de toda a nação. Ele tinha que entrar certinho na presença de Deus, porque a presença dele é santa. E se ele entrasse com alguma coisa errada, ele morria. Por quê? Porque a santidade de Deus, querida, ela é perfeita, ela não combina com o pecado. Uma vez no ano, Jesus, ele rasga essa divisão no seu corpo, na cruz. Ele abre o caminho, nos dá acesso à sala do trono de Deus e fala: olha, eu conquistei tudo para vocês. O que você deseja agora, o meu Pai vai realizar no meu nome. Olha que mudança. Olha que maravilhoso que Jesus fez, irmãos. Isso para a gente tem que ser motivo de alegria, de recordação. Rememore isso o tempo inteiro. Não espere pela manhã. Senhor, eu entro na tua presença hoje, com ousadia, com confiança, porque eu preciso de socorro para o que eu estou vivendo agora.
E Esther vai se preparar, porque também mulher naquela época não tinha voz. Ela não tinha voz na sociedade, muito mais diante de um rei. E eles bolam um plano. Ela fala: olha, eu vou ficar linda, eu vou ficar bonita, eu vou preparar o melhor banquete para o meu rei, eu vou receber ele aqui no palácio, ele vai entrar, eu vou conquistá-lo, para eu poder fazer o pedido, a chance, a oportunidade da minha vida. E o texto fala em Esther 4:11, olha, todos os oficiais do rei e da província sabia que se existia uma lei para qualquer homem e mulher que se aproximasse do trono do rei, sem ser chamado, seria morto, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro e lhe poupasse a vida. E Mardoqueu fala para Esther: Esther, se a gente não fizer isso, não julgue você por ser rainha que você vai continuar viva, todos nós judeus seremos mortos. Mas ainda assim, Deus pode fazer algo. Ele fala: olha, se você ficar calada, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas esse versículo aqui de Esther para mim, é o melhor versículo de todo o capítulo, isso diz muito, sempre disse muito para mim. Presta atenção nisso aqui. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Em outras traduções fala: quem sabe, se não foi para um momento como este, que você nasceu. Irmãos, quando eu olho para um versículo como esse, eu falo: Senhor, existem as oportunidades do Senhor para a nossa vida. Quem sabe, isso não é para aquilo que Deus está abrindo para você, o motivo de você ter nascido. Você entende como a gente tem que estar bem alinhado com o Espírito Santo de Deus? Para que o nosso espírito testifique no nosso coração diante das oportunidades, para a gente não perder essas oportunidades, irmãos. Não é recusar educadamente, não, estou bem, obrigado. Não, é um café, irmão, dá mais para mim, que tem um trem com um café. Ofereceu café, eu tomo. Não vou perder, o máximo que vai acontecer é o café ser ruim, mas, né? A gente teve um momento ali, eu não sei o que Deus está trazendo para a minha vida. Não perca as oportunidades de Deus. Às vezes foi como Esther, quem sabe foi para isso que você nasceu. Irmãos, olha a responsabilidade que cai no colo dessa mulher. Que responsabilidade. Ela fala: ok, eu encaro isso. Fala para o povo, para todos os judeus de todos os cantos do império, se prepararem também. Coloque todos de oração e de jejum, porque eu vou fazer isso e Deus vai trazer para a gente livramento. Olha que mulher forte, que mulher ousada. Ela fala assim: eu preciso entrar na presença do rei. O que eu vou fazer para entrar na presença do rei? Que disposição no coração dela, uma chance, uma oportunidade. Eu vou agarrar isso com tudo que eu tenho na minha vida. É meu, Deus me deu, eu não abro mão. Me lembra, amor, daquele pastor da Bolívia, como é que era o nome dele? Davi Teodovic. Ele costumava vir muito aqui na igreja, na Shalom, né, quando a gente era na outra localidade lá. E quando a gente começou a namorar, ele veio um dia pregar, foi bem no início do nosso namoro. E aí ele veio pregar na igreja, a gente no final fui conhecê-lo, né, conversando com ele e tal. Aí ele falou: nossa, vocês estão namorando? Eu falei: estamos namorando. Ele falou assim para mim: agarra, não, segura lá a bênção. Eu falei: irmão, estou segurando, não abro não, é minha. Eu não abro a bênção, eu não seguro, eu não solto, eu seguro a bênção. E a gente brinca com isso em tantas outras ocasiões, que a gente fala: meu irmão, segura a bênção de Deus, não abra, não perca, o que Deus te deu é teu, ninguém pode roubar. Eles podem fazer plano para tirar de você, mas Deus vai sempre transformar o mal em bênção para a sua vida. Foi para esse momento que eu nasci. Encare as situações de peito aberto, porque Deus está com você, querido. Não tem nada que Ele vai abrir para você que qualquer pessoa possa fechar. Eu olho e falo: tenta fechar. Por quê? Porque aquele que está comigo é maior do que aquele que é contra mim. Está com você é maior do que é contra você. Ele age em teu favor, não contra. Esther se prepara. Esther 7 fala assim: então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e ela é esperta, ela chama o rei e chama o primeiro-ministro. Vem, primeiro-ministro. Tem nada de errado aqui para acontecer com você, venha. Enquanto eles estavam bebendo vinho, no segundo dia, essas festas eu queria participar, porque antigamente o povo festejava uma semana, né? A gente hoje festeja pouco tempo. No segundo dia bebendo vinho, o rei perguntou de novo para ela: rainha Esther, qual é o seu pedido? Eu estou maravilhado com a sua beleza, eu estou maravilhado com o seu cheiro, com esse perfume, estou maravilhado com esse banquete, com isso aqui que você preparou. O que é que você quer? Abra o seu coração para mim. Ela está diante do rei, e o rei, como Jesus fez com o cego, pergunta: o que você quer? E ela olha para o rei. O rei fala: você será atendido, eu te dou até metade do meu reino. E ela fala assim: se eu posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida
e a vida do meu povo. Este é meu pedido e o meu desejo. Com ousadia na presença do rei, ela abre o seu coração e pede o que ela queria. E ela fala: pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. E o rei Xerxes olhou e perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? E ela, com ousadia, uma mulher forte, e fala: o adversário e inimigo é Amã. E ela aponta para ele diante do rei e fala: esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada, e ele exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que era o tio dela, que intercedeu pela vida do rei. E o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele preparou uma mesa para Ester, na presença do adversário dela e de todo o povo. Irmãos, quando eu falo que Deus transforma o mal em bênção, este homem maquinava o mal, planejava o mal, queria o mal. Ele preparou um local para enforcar Mardoqueu, o tio de Ester. E o que acontece? Ele morre naquilo mesmo que ele havia preparado. Isso só me mostra o cuidado que Deus tem com a gente. Tem gente, queridos, que anda por aí com medo dos outros. Tem gente que usa aquele colarzinho, aquele olho. Não, contra mal olhado. Que mané mal olhado? Irmãos, não tem nada que o povo possa fazer contra mim que é maior do que a ação de Deus que me protege. Não há nada, a gente tem que parar com essas coisas, com medo, sei lá, a gente fica com superstições, que bobagem. Ele é por você e sempre será. Eles maquinam o mal, mas ele transforma em bênção. O cara queria matar Mardoqueu lá, ele acabou enforcado naquilo que ele mesmo preparou. Por quê? Porque Deus cuida do seu povo. Ele chama Ester para isso. Ester olha no olho do rei e fala: rei, nós queremos ser poupados. Isso é ousadia. Isso me ensina tanta coisa. A história de Ester termina falando que o rei deu a ela todos os bens de Amã. Tudo que esse homem tinha de posse. O inimigo dos judeus, a palavra fala. Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe disse que era seu parente. O rei tirou o seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Ester nomeou para administrar os bens de Amã. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã contra os judeus. O rei, como a gente viu o texto mais cedo, que quem entrasse na presença dele sem ser convidado, a não ser que ele estendesse o trono, o cetro de ouro, seria salvo. O rei estende o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã. E o rei dá a Ester tudo o que ela pede. Ousadia, queridos. Na presença do rei, não peça presentes pequenos. Essa é a moral da história. A gente começou lá com um jogador de golfe diante do rei da Arábia Saudita. A gente passou pela história da mulher com o presidente na sua casa. A gente chegou à história de Ester diante do rei. E eu comecei falando para vocês, existe um caminho aberto, a sala do trono do rei, onde você encontra socorro sempre que você precisa. Existe um caminho que foi aberto. E existe uma promessa para nós. A questão é como você vai lidar com isso a partir de agora. Uma chance e uma oportunidade. Quando a oportunidade se abrir na sua vida, irmão, não recusa ela educadamente, não. Entra nela com ousadia, com confiança. E sempre que você precisar, entre na sala do trono do rei e peça a ele, porque ele vai te ouvir. Amém por isso?
Vamos colocar em pé? Aleluia. Esther nos deu um excelente exemplo de coragem e ousadia. E teve a história do cego Bartimeu, que nos ensinou a como pedir corajosamente. E eu termino perguntando para você, assim como aconteceu com o cego Bartimeu naquele momento com Jesus Cristo, o que você quer hoje? O que está no teu coração que você possa pedir corajosamente ao Senhor, neste momento na sua vida? Sabe, se você estivesse como o cego Bartimeu e Jesus, ele olha para você neste momento e fala assim, o que você quer? Sério, qual seria a sua resposta? Sem isso de ficar com vergonha, de ficar com timidez, de achar que você não merece. Merecer, irmãos, com Deus ninguém merece nada, mas Ele é bondoso para com a gente. Quero que você reflita nisso nesse momento, quando a gente louva, irmão. Que você pense na pergunta que Jesus fez para Bartimeu. Meu filho, minha filha, o que você quer? Pense nisso por um momento, para a gente poder orar encerrando. Amém? Feche seus olhos. Pode diminuir essa luz aqui, por favor, gente? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Se você puder estender suas mãos para o céu, uma chance, uma oportunidade, irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, Pai. Que estão derramando sobre o Senhor neste momento o coração e pedindo, Deus, o que eles mais desejam. Eu oro para que o Senhor abençoe a vida deles, Pai. Alarga as fronteiras, as tendas, estenda, Pai, a área de influência deles. Dê conquista a eles, Pai, expansão, crescimento, bênção sem fim, sem medidas, Pai. Uma vida de abundância, uma vida de graça, de prosperidade, de paz, de saúde. Que o Senhor os proteja, Deus. E que eles saibam, Pai, que sempre que eles precisarem, eles podem entrar na Tua presença com ousadia. E rasgar o coração, Pai, pedindo o que mais deseja, porque o Senhor atenderá o desejo do nosso coração, é o que a Tua palavra nos diz. Nós cremos nisso, Pai, nós não duvidamos. A fé que nós temos no Filho de Deus nos diz isso. Tudo o que pedirmos em Teu nome, o Senhor fará. Abençoa eles, Pai. Que seja um novo tempo na vida deles. E que eles possam estar atentos às oportunidades que o Senhor está trazendo, Pai. Espírito Santo de Deus, desperta o espírito de cada um. Que esteja alinhado com o Senhor.
que eles saibam, Pai, e possam ver o Senhor agindo, o Senhor movendo, e o Senhor dando a eles, Pai, um novo caminho, uma nova chance, uma nova oportunidade. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.